falou sobre a questão da fibromialgia. Eu já trouxe uma amiga minha aqui para falar sobre fibromialgia, que é a Dona Flávia. Dona Flávia desde moleque, né? Aquele moleque que andava na rua, a gente se conhece. Maravilha. Então, é muito importante. Se você quiser adentrar mais um pouquinho nesse tópico, pode falar que é Interessante, até. né? É, Eu acho bom falar assim de fibromialgia, NAF, porque assim como outras doenças, né, que não são tão visíveis, né, mas que estão bem presentes agora ultimamente, né, nesse século, como endometriose, depressão, né, são doenças que sofrem muito por estigmas, né, por falta realmente de acesso à informação, conhecimento, né. Eu tive a oportunidade de ser acompanhada pelo Laboratório de Neurociências da UFES, então consegui acessar de alguma forma conhecimentos, né, importantes sobre essa condição, que é uma síndrome, né? Hoje a fibromialgia é uma síndrome porque, além de ser uma doença, ela não está só focada na dor, então ela é a somatória de alguns sintomas, né? O que faz dela ser uma síndrome. Então não é só a dor crônica que está presente aqui, doendo o corpo, né? É basicamente uma hipersensibilidade do sistema nervoso, né? Então você fica realmente mais sensível, e é como se seu sistema neurológico não conseguisse fazer um bom processamento da dor, né? Então, o que é a dor, né? A dor é esse sinal, esse aviso para o nosso corpo de que algo está errado. No caso de pessoas que têm fibromialgia, é como se esse sinal fosse quebrado, então ele vai alarmar toda hora por qualquer coisa. Então a gente não precisa se machucar para sentir dor, né? O próprio cérebro libera o estímulo de dor para o corpo, né? Então não é uma doença psicológica, como as pessoas falam, mental, não, é neurológica, então ela tá no sistema nervoso, tá no cérebro, né? Então ela atinge a gente de diversas formas, como eu falei, né? Diversos sintomas, então a gente tem problema com sono, com dormência, com fraqueza, rigidez, né? Insensibilidade à luz, som, barulho, enfim. Ela mexe muito assim com a nossa desregulação. disposição. Ó, como artista, eu posso falar como isso muito me afeta, a minha presença, né? Eu não consigo estar presente em todos os lugares. Não consigo estar nos shows muitas vezes, né? Porque não há acessibilidade também nesses espaços para Para acolher pessoas, né? esses corpos. Sofri muito, inclusive, eu acho que nesses 5 anos de movimentação artística com o mercado não está preparado também para acolher, né? O artista PCD, o artista que precisa de acessibilidade. Eu acho que isso foi sempre uma questão, inclusive, nas minhas decisões, onde eu queria estar, porque eu estaria, porque eu preciso ser acolhida nesse sentido, né? Então, se o contratante ele contrata meu trabalho, mas ele não está acolhendo esse lugar da pessoa com deficiência, ele está acolhendo o artista, mas não está acolhendo a pessoa que vai junto, que sou eu, né? Luana, no caso. Então, eu sempre sofri muito com isso, porque às vezes eu exigi, sei lá, uma cadeira, camarim, parecia muito. Né? Então, se é um básico para qualquer artista, para alguém que tem uma limitação ali física, É né, o é mínimo. o mínimo. Então, é algo que eu acho que a própria cena também precisa acordar, né, sobre a presença da pessoa com deficiência no rap, no hip hop, na movimentação cultural e como os espaços precisam começar a pensar mesmo a acessibilidade. E assim, Naf, quando eu falo de acessibilidade, eu estou falando de inclusão, mas não é tipo sobre necessariamente banheiro, rampa, cadeira. Também, é muito importante que a gente consiga ficar à vontade e tenha segurança, né, para transitar. Mas mais do que tudo, é a validação da nossa existência mesmo, da nossa subjetividade, é pensar que, enfim, a gente vive, ama, sofre, chora, sorri, a gente é ruim. Né? Não é porque a gente tem uma deficiência que a gente é uma criança que está ali. Não, muito pelo contrário, a gente quer movimentar como todo mundo e tem muito para agregar, inclusive nesse lugar, porque pensar o corpo artista com a limitação é pensar o corpo artista com a possibilidade. A limitação ela não é a restrição, né? Ela é a possibilidade de adaptação. Então, o corpo PCD ele vai se manifestar de uma forma diferente do corpo que não é PCD, e isso é expressão, isso tem uma carga que tem que ser vista e acolhida, né? Então, acho que parte muito desse lugar. Eu acho que eu sofro um pouquinho porque eu não consigo estar na cena. E eu acho que tem uma cobrança também da cena, né? Tipo, a gente quer que as pessoas da cena estejam presentes na cena, para ser parte da cena. Mas como é que o corpo PCD ele é acolhido na cena, né? Essa presença é pensada. Quantas vezes na FIA eu precisei desmarcar os meus shows?
Eu mesmo tenho uma dívida com o Alisson. Alisson é um parceiro absurdo. Alisson me chama direto pro show dele, eu não... Alisson vai chegar a hora. Mas é triste, porque às vezes eu tô ansiosa por aquele momento, eu quero contribuir, eu quero estar ali. Mas como eu percebo, como é que eu sei que eu vou estar bem naquele dia, né? Então tem que ter essa flexibilidade também de pensar essa doença com essa possibilidade, inclusive, de eu não acessar o espaço. Naquele dia eu não consegui cumprir com aquele compromisso. Isso é muito foda, isso dá muita ansiedade, isso é muito doloroso, eu acho, né, pra mim. Mas é algo que eu precisei entender, né, adaptar e buscar ferramentas, então repousos estratégicos para eu conseguir viver alguma coisa. Então eu já penso, se eu vou ter que me movimentar, então eu já tenho que ter um repouso antes e um depois. Então eu não posso marcar nada no dia seguinte, porque eu vou ter que ter um sono a mais. Entende? Então é muito da nossa adaptação, porque eu acho que a doença ela tem sim toda esse impacto, mas assim, eu preciso escolher também até que ponto esse impacto vai me impedir de movimentar a minha vida. Né? Então eu preciso ter mais escolhas. Essas escolhas muitas vezes não vai fazer sentido para as pessoas, mas para mim que tem uma limitação física, vai fazer. Então eu estou muito mais preocupada hoje em me resguardar, né? Em resguardar a minha saúde, minha integridade, para me movimentar nesse espaço. Então acho que é mais sobre isso. Eu não sou Lady Gaga, né? Que consigo os melhores tratamentos, mas assim, eu tenho um compromisso comigo, Naf, de fazer o que eu puder pela minha melhora. Entendeu? Então eu faço escolhas que me tragam essa melhora. Entendeu? Eu banco a minha cura, meu processo de cura, que não é fácil, que é muito doloroso. Eu vou treinar, mas assim, tem dia que eu tô pra chorar, que já é o Luana humana, viu, gente? Não é Luana artista. E assim, eu vou treinar quase, sabe quando saca aquela nó na garganta, tipo assim, cara, por que eu tô passando por isso? Mas ao mesmo tempo eu agradeço a espiritualidade pela possibilidade de ter esse ori, né, que é um ori que luta, um ori que quer viver, que quer experienciar, e ele se adapta mesmo para continuar em movimento. Então, acho que um resumão do que é a fibromialgia, acho que deu para falar sobre o que é a doença, deu para falar sobre o que é a doença no meu contexto artístico e no meu contexto pessoal. Né? Então, eu não consigo hoje, né, me desvencilhar dessa realidade porque ela me impacta inteiramente no meu dia a dia, mas eu acredito que hoje eu consigo pensar formas de movimentar a minha vida para além disso, sabe? Hoje a doença é uma coisa que eu consigo acolher para me adaptar e ter uma vida um pouco mais possível, sabe? Eu acho legal também você falar sobre os treinamentos também, sobre a questão da capoeira. Eu, como capoeirista, pra capoeira na ajuda, né, no tratamento também da fibromialgia, de toda essa movimentação do corpo. Sim, eu acho que toda movimentação para quem tem fibromialgia, na verdade para quem tem dor crônica, é muito bem-vinda, porque o corpo que tem dor crônica, a tendência é de que ele atrofie, né? Que cada vez mais ele vá se recolhendo e parando. Todo o corpo precisa de movimento. Se você tem uma dor crônica, mais ainda você precisa. Então, todas essas movimentações, elas trazem muito, né? Capoeira, para mim, ela tem uma ligação muito ancestral. Então, é uma busca constante na minha vida. Eu tenho uma limitação, além da fibromialgia, que hoje está me impedindo de treinar capoeira, né? Porque eu tenho uma condição nos pés. E como a condição dos pés é a base, né? Capoeira tem mais impacto. E aí eu tô tendo que dar essa segurada até ter uma melhora nos pés para voltar ao treino. Mas no nível da fibromialgia, a capoeira, cara, ela me devolve a vida, porque eu acho que nenhum exercício físico conseguiu ainda trabalhar todo o meu corpo no sentido do movimento, ao ponto de que eu sinto tudo quando eu faço fibromialgia, ou quando eu faço capoeira. O meu corpo realmente, ele sente a capoeira, né? Me sinto muito viva, é como se eu sentisse partes do meu corpo que nem sempre eu tô consciente deles. Então, a disposição que a capoeira traz é absurda. Eu acho que a música também ajuda, porque quem tá treinando com dor, né, acaba sendo muito mais pesado aquela coisa do movimento, né? Não é tão fluido. Mas como tem a música ajuda a dar um tom, a dar um ritmo. Então, assim, o que parecia mais doloroso vai também se diluindo, né? Então, acho que uma coisa que eu sentia muito no treino da capoeira é que com o tempo, conforme a música ia entrando, eu ia desfocando mais da dor durante o movimento. Então, acho que a capoeira ela é muito propícia para esse processo de reabilitação por isso. E também outra coisa, que é o sentido comunitário, né? Porque a gente que tem fadiga crônica também tem essa dificuldade da lida social, né? De se colocar no social.
Então, o treino em conjunto, cara, ajuda muito, assim. Você tem uma comunidade, né? Que te incentive você estar ali, acho que faz toda a diferença, assim, quando você está inserido, né, nessas condições e é uma pessoa PCD, né? O coletivo faz muito sentido, incentiva muito, sabe? Traz muita É, coisa gostosa. isso é muito bom, tá ligado? Você que tem a fibromialgia falar, porque algumas pessoas que têm fibromialgia tem esse bloqueio também, né? Que eu não sei se tem a ver com também com as consequências que a fibromialgia traz, mas é muito legal, interessante. Isso aí até para abrir a mente também de alguns professores de capoeira, porque existem alguns professores de capoeira que não têm esse, não entendem que existem corpos e corpos. Exato. Entendeu? É uma parada que parece ser brincadeira que eu tô falando, mas é real. Isso aí uma parada de aprendizado, como eu posso dizer, que trespassa aquilo que a gente vê. Porque, tipo, um exemplo, a mãe de uma aluna minha, Algodão, que não tá treinando, né, Algodão, né? Não quer vir, Algodão. É, ela tem fibromialgia e eu vejo ela num corre da porra, velho, pra comprar material da escola da filha, comprar uma parada assim, porque ela foca muito na educação da filha. E ela com fibromialgia, velho, e de vez em quando ela tá acabada. Aí direto eu converso com ela, pra ela vir treinar capoeira mais nós lá junto, É, entendeu? eu acho Porque eu, que tem muito isso mesmo, do que a doença traz. Ela te deixa numa condição de, tipo, não Rapaz, se existência. você souber o corre que ela dá. Então, Tem gente que não é, tem gente que não tem nada e não faz o corre que ela faz, velho. E tipo, pra gente é mais difícil. A gente que é preto, que vem da comunidade, que tá na correria, e ela que é mãe, eu imagino que seja muito mais, assim, demandado, né? A demanda, enfim. E o que é que a gente faz, né? Quem tá nessa condição? Minha e a dela, por exemplo. Ignora a dor. Você tenta ignorar a dor ao máximo e fazer as coisas. O problema é a crise, né? Porque quando a crise vem, você não tem o que fazer. Você tem que ceder. Né? Porque a crise eu acho que já é o último estágio. Eu tinha essa coisa de, tipo assim, eu tinha uma correria muito grande, com faculdade, estudo, casa, minha família, né? Eu tenho fibromialgia desde os 13 anos de idade, então eu não lembro do meu corpo sem dor, praticamente, eu acho. Sabe? Então eu sempre convivi com essa condição de dor crônica. E a vida inteira eu ignorava, sabe? Tipo, ai, meu filho, tem muita coisa pra fazer. E a vida realmente ela cobra, né? Como a mãe, meu Deus, nem imagino. Então, assim, a doença vai deixando você mais desacreditado mesmo e se movimentar vai parecendo que é uma ártore. Então, eu acho que se eu puder incentivar todo mundo, a gente se movimente. Então, assim, se você não consegue para capoeira, faça uma caminhada. Não consegue a caminhada, faça uma bike. Não consegue a bike, vá para musculação. Não consegue a musculação, bota uma dança no uma YouTube, dança, uma um yoga, yoga. faça alguma coisa, porque tipo, o quanto mais você vai ficando parado, a doença avança. E quanto mais ela avança, é mais difícil você engatar de novo e voltar. Sabe? Eu acho que toda crise, assim, Naf, parece que fica um pedaço de mim. Sabe? Porque quando eu tento voltar da crise, sabe É aquele como se impulso fosse um da bike? recomeço, né? Que você vai, né, pegando, você tem que dar aquele impulso inicial de força para você realmente engatar e andar. É como se tivesse esse impulso que não vem. A fadiga é muito forte. Então, se você não tiver uma mente muito forte, que queira mesmo, você não vai, porque o corpo não vai. Entende? Então, assim, é complicado. Você tem que se movimentar. Você tem que se movimentar com dor, sem dor, querendo, sem querer. Não tem muita escolha. Eu cheguei nesse momento. Criança escolhe. Eu lembro desse negócio, eu vi na internet isso. Criança escolhe, adulto não escolhe. Adulto tem que fazer o que tem que ser feito. E eu sei que, na condição de uma mãe, é, existia a falta do tempo, o recurso, muitas outras demandas. Mas é preciso encontrar uma forma, dentro da sua realidade, de avançar contra, porque senão a doença vai tirar a sua vida. E assim, de real mesmo. Porque, por exemplo, 95% das pessoas que têm fibromialgia têm depressão. Entendeu? Então, sair de casa vai ser muito difícil. Se colocar no movimento vai ser difícil. Se colocar no social vai ser mais difícil ainda. Então, assim, eu gosto de pensar o processo de cura nas pequenas coisas, Naf. Sabe? Se eu fiz meu yogazinho em casa, eu já plantei a minha sementezinha. Talvez esse yoga aí vai ser quem vai me dar um impulso para eu ir para um treino. Sabe? Eu acho que você fazendo as pequenas coisinhas, pequenas metazinhas do dia a dia, uma alimentação um pouquinho mais organizada que vai reduzir a inflamação do seu corpo,
um sono que você consiga se proporcionar melhor. Então, fazer essas escolhas, sabe? Que você consiga resguardar um pouco mais sua saúde e se proporcionar uma vivência, porque quem tem fibromialgia também quer viver, quer namorar, quer sair, quer ir numa festa. Eu não vou nem show quase, Maf, Não entendeu? aguenta. Porque eu vou ficar em pé lá, o pessoal vai me apertar e eu vou sentir, né, esse contato. Então, pra eu ir no show, eu tenho que pensar muito, eu tenho que mobilizar, eu tenho que Tem que fazer ser, muitas escolhas. tem que ser nesse camarote VIP. Manda, gente, os convites aí dos camarotes que eu vou. Essa galera que fica me cobrando minha presença aí nos eventos, né? Acessibiliza aí pra gente conseguir. E também tem a compreensão, né? Tem que ter essa compreensão, que tem uma condição que também impede a gente de estar, né, em tudo toda hora. Não dá. Tem que descansar, a gata também. Tá doendo. Com certeza. Aí eu tenho que mandar o salve minha mãe, né? Que tem fibromialgia também. Tem que mandar o salve pra dona Flávia, que também é outra guerreira, que briga, corre atrás dos direitos aí Na das luta, pessoas né? com fibromialgia. E mandar um salve também a todo mundo aí da política que tá tentando correr atrás para melhorar e para Exato. tentar colocar fazer com que com a galera que tem a fibromialgia consiga ter um Mais auxílio, uma acesso. aposentadoria, entendeu? Exato. E eu achei muito da hora a questão das identificações, né? Que poucas pessoas acabam falando sobre a questão das identificações. Sim. Eu mesmo hoje em dia, só de olhar assim, o colar, uma pulseira, eu já tô ligado que ali é uma pessoa com fibromialgia. Uhum. Isso é bem importante, né, Naf? Porque a resposta social interfere muito na vivência da pessoa com fibromialgia ou com deficiência em geral, né? Então, essas formas de sinalizar ajuda a gente a não passar por certas coisas, né? Por mais que tenha gente que é maldoso, que vai lá, né? Os capacitistas quer gongar a gente, mas não vai gongar. A gente nasceu para brilhar e vai brilhar com fibromialgia também. Então, acho que é importante a gente se apropriar mesmo desses signos, dessas sinalizações, né? Para fortalecer, se identificar, né? Eu acho que é muito bom também essa coisa de estar junto. Para mim, ter feito parte do laboratório da UFES fez muita diferença porque eu pude conhecer pessoas com fibromialgia, né? Eu estive em um grupo de educação em dor, então foi muita gente que eu conheci, então eu comecei a fazer parte de uma comunidade de pessoas que passam por coisas muito parecidas com a minha. E detalhe, uma coisa bem interessante, né? Quando eu cheguei no grupo e a gente começou a trazer sobre as nossas vivências com a fibromialgia, eu percebi que todo mundo chegou lá achando que era louco, achando que aquilo que a gente vivia era só a gente que vivia. Então eu fui me vendo numa vivência de uma pessoa que tinha uma vida totalmente diferente da minha, uma idade, um contexto, né? E ali todo mundo foi se reencontrando e se localizando, se identificando. E eu acho que a gente conseguiu se acolher. Então esse salve pra galera da fibromialgia é muito importante, gente, o salve mesmo. Vocês são muito fortes. Acho que se eu puder falar alguma coisa pra galera da fibromialgia, é que vocês são pessoas extremamente fortes. Acessem mesmo a força que vocês têm dentro de vocês para ter uma vida plena. Porque você não merece ser uma extensão da sua dor. Né? A sua dor tá aí, mas você tá além disso. Então eu acho que lutar pela lei é importante, mas lutar para que a lei seja aplicada é mais importante ainda. Né? Lutar pela dignidade, pelo reconhecimento é mais importante ainda, pela aplicação dos nossos direitos, né? A gente quer ser mais bem tratado, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser validado principalmente, né? Eu não quero chegar mais no médico e ficar tendo que provar, né? Uma coisa que eles já deveriam saber. Então, acho que esse Foda. acolhimento e essa luta é importante e dar visibilidade para esse tema também é bem importante. Acho que é isso, Naf. Massa demais.